Olá, meus queridos e minhas queridas. Bom dia e uma excelente terça-feira para todos nós. Que Deus nos abençoe. Sabe, hoje eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Enquanto você não percebe que está doente, enquanto você não percebe que está com algum problema, isso não muda na tua vida, tá? Enquanto você não perceber. Porque quando a gente ainda está culpando as outras pessoas, é porque ninguém faz o que eu quero, porque no mundo ninguém presta, porque eu tentei, mas ninguém ajuda. Quando a gente está nesse processo de vitimismo ou de melhor pessoa do mundo, a gente não encontra aquilo que a gente precisa mudar. E isso é para qualquer coisa, tá? Isso é para qualquer coisa. Enquanto você não descobre a sua situação real, as coisas não mudam. Vou dar um exemplo claro em relação, por exemplo, à saúde. Por muito tempo, eu sei que eu era gordinha e tal, mas nada acontecia. Mas enquanto eu não percebi que a minha gordura, a minha idade já não combinava mais e isso estava resultando em doença, eu precisei cair na realidade que esse processo não dava mais para mim. Não foi a médica, não foi o fato de alguém ter falado, foi o fato de eu ter percebido que eu não queria aquilo para mim. Que eu estava caminhando como um padrão familiar e que eu não queria aquilo para mim. Eu precisei mudar. E pensando nisso hoje, quando eu estava fazendo a caminhada, eu falei, é um processo. De tudo que nós conversamos também, onde eu tive uma roda de conversa, estava conversando, é um processo. E esse processo só muda quando a gente percebe. A gente não muda enquanto a gente não toma consciência dos nossos erros, dos nossos acertos e daquilo que a gente precisa mudar. Enquanto isso não acontecer, nós vamos criando desculpa. Não porque eu sou rápida para emagrecer, não porque eu sou assim, mas sou saudável, não porque eu sou exato. Isso não é sobre emagrecer, é sobre qualquer coisa. Enquanto você estiver com as suas dores de infância e você não perceber isso, que na verdade não é o mundo que te odeia, que na verdade não é o mundo que está te excluindo, mas é você mesmo que está fazendo esse processo, é você mesmo que está fazendo essas escolhas, as coisas não mudam. Não é os homens que são sem vergonha e cachorro, senão não teria casamentos felizes. Não é os trabalhos que são difíceis, patrão horroroso, porque senão não teria trabalhos maravilhosos, patrões maravilhosos. Não é sobre isso. Não é a gente continuar dando desculpa para o mundo e para as coisas que acontecem na nossa vida. Mas é a gente olhar para nós mesmos e vermos que, na verdade, eu não confio em mim mesmo. Eu não acredito que eu possa ter uma relação saudável, equilibrada e alguém que me ame de verdade pelo simples fato de eu ser quem sou. De eu não ter nada para oferecer, de eu não precisar me fazer a síndrome da boazinha para ser aquilo que as pessoas querem. E quando vem alguém muito semelhante, a gente começa a criar caos. Não porque ele faz isso, não porque eu não gosto do olhar dele, não porque ele coloca o pé nos móveis e eu não gosto. Porque a gente precisa continuar estando nessa zona de conforto que nós nos colocamos. E a gente não notou isso. E enquanto a gente não notar quais são as zonas de conforto que eu estou alimentando, eu não saio do lugar. Eu não saio.
Não tem nada a ver. Você pode sim ser gordinho, tá tudo ótimo. Tá? Pode. Desde que isso não te prejudique. Quando a minha começou a prejudicar, eu precisei tomar uma atitude. Você pode ser solteira, desde que isso não fere quem você é. Você pode ficar desempregada, desde que isso não te atrapalhe. A questão não é a situação, é o que essa situação traz para você. E se você continuar alimentando essa situação e ela trazendo sempre as mesmas coisas e você está bem, está tudo certo. Mas se você não está bem, não adianta ficar reclamando. A única pessoa que pode mudar você e as coisas que estão à sua volta é você mesmo. Só você. É só você. Nós estamos numa síndrome agora que é assim: se não me ligar, eu não ligo. Só eu que chamo no WhatsApp. É não sei o que. Nós estamos numa síndrome que queremos que as pessoas corram atrás de mim. E aí a gente cansa. Você já parou para pensar que essa pessoa também cansou de mandar mensagem para você? Que ela também está na mesma síndrome? Que eu vou atrás das amizades que vão falar comigo. Quem não fala, não me interessa. Tome cuidado com as coisas que a gente leva. O amor é uma troca, é uma via de mão dupla. Né? Agora tem que ver como que você tá, porque de repente você também conversa com essa amiga só para chamar atenção, para brigar, para nunca ter uma coisa agradável. Lógico que essa amiga vai falar, não, deixa ela quieta lá. Quando ela precisar de mim, ela me manda mensagem. Porque às vezes a gente se acha perfeito demais. A gente não percebe os nossos defeitos. A gente acha que todo mundo nos odeia, mas a gente não percebe o que a gente está fazendo. Que o mundo não vem atrás de mim porque eu não sou importante. É muito mais fácil a gente cair nessas mesmas desculpas de sempre. E olhar para nós e falar assim, poxa, eu posso mudar. Poxa, eu posso ser diferente. Não pelo meu filho, não pelo meu marido, não pela minha namorada, não pelo meu namorado, não por isso, por aquilo, mas é por mim. Por mim. Por mim. Ser uma pessoa mais agradável, ser uma pessoa mais disponível, ser uma pessoa, né, que não queira que os outros fiquem correndo atrás da gente o tempo todo. Que não queira que as pessoas fiquem adulando a gente o tempo todo. Isso é estar no nosso infantil. Que a gente não queira jogar toda hora uma coisa na cara de alguém. Porque quem faz isso é birra. Quem faz isso é criança que quer jogar tudo na cara. É porque você me odeia, é porque você não me ama. E para amar a criança tem que fazer tudo que ela quer. Para amar o adolescente, então, é pior ainda. Lembra como que você era adolescente? E se pergunte para você mesmo que idade você está agora. Olha no espelho e se pergunte que idade eu estou agora. Porque enquanto você não cair nessa realidade, as coisas não mudam na tua vida. E eu não estou falando isso que é para você se martirizar, se brigar, falar que não presta, não. Eu estou falando isso para você se aceitar. Porque enquanto você não aceita a situação que você está, as coisas não mudam. O alcoólatra só muda a vida dele quando ele aceita que ele é doente. Porque doença, gente, não é só física. Tem doença para tudo. Tem pessoas que são doentes por sexo, tem pessoas que são doentes por pornografia, tem pessoas que são doentes negativa, tem pessoas que são doentes porque caçam intriga com todo mundo, tem pessoas que são doentes porque gosta de invejar as pessoas, tem pessoas que são doentes ciumentas, tem pessoas, então quando a gente não perceber que a gente é doente e que essas doenças precisam de olhado, precisa de cuidado, precisa de cura, a gente não muda a nossa vida. E não é se fazendo de vítima. É sendo sincera com você mesmo. É sendo sincera com a tua realidade.
E quando a gente chega nesse processo de sinceridade conosco mesmo, minha querida, aí ninguém nos segura. Aí a gente se ama profundamente, porque não adianta a gente dizer, eu sou alcoólatra, lembra do Vale Tudo, a Heleninha? Pois é, quando ela não aprendeu a crescer. Porque o que era o problema da Heleninha? Porque enquanto ela estava bêbada, toda a família estava em volta dela. Então ela não tinha motivo para ela ficar sã. Porque quando ela estava sã, ela se tornava invisível, porque aí as pessoas estavam tranquilas, estavam bem, mas quando ela estava na decaída dela, todo mundo estava em volta, até a grande e poderosa Odete, que era uma mãe infeliz, como ela mesma dizia, mas ela ficava preocupada com a filha. E quando a filha estava bem, a mãe não estava nem aí, estava em outros lugares, não estava no Brasil. Era uma forma que a Heleninha tinha de ser vista. E enquanto ela não percebeu isso, que ela podia fazer as coisas sozinha, cuidar do dinheiro dela, cuidar das coisas dela, sem precisar de aprovação de ninguém. Veja o quanto ela era insegura. Ela usava uma roupa, tô bonita, não sei o quê. Ela não via quem ela era. E se você assistir a versão primeira, é pior ainda. Ela é extremamente infantil. Extremamente infantil. Então, enquanto a gente não percebe por que nós estamos fazendo as coisas, por que as histórias estão se repetindo, aonde está a minha doença, aonde eu preciso curar, as coisas não mudam. E isso é para tudo. É para saúde, é para relacionamento, é para o financeiro, é para o profissional, é para o espiritual e é para o pessoal. Aí as coisas não mudam. Então eu convido você a ser sincero com você. E veja, por que isso está se repetindo? E a resposta não é nos homens, a resposta não é nos chefes, a resposta não é no dinheiro, a resposta é em você. Está aí. Pode ser um padrão repetitivo? Pode. Mas por que eu estou repetindo esse padrão? Porque eu estou querendo a atenção de alguém? Porque eu estou ainda ferida pelo que me fizeram no passado? Porque eu estou com medo de alguma coisa? Porque eu não me aceito? Algo tem. Tá bom? Que nessa sexta-feira, depois dessa lapada, a gente possa ser sincero conosco e colocar os pontos no i. E é lógico que a terapeuta está aqui para isso. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Beijos.